Diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino, o Diego Maradona? Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Ejército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Carlos Henrique. Meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área, nesse dia muito especial. Hoje é aniversário da cidade de Campinas, 252 anos. Cidade que na década de 80 abraçou profissionalmente o meu pai. Hoje, seu Hélio mora no céu. E depois, desde 2008, 2009 exatamente, eu estou aqui na Rede Bandeirantes de Rádio e TV também. E eu quero, do fundo do coração, agradecer tudo que a cidade me proporcionou, né? Parabéns de verdade, Campinas, e que tenha longos e maravilhosos anos pela frente. Vamos juntos, aqui com o Nossa Área até meio-dia, falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. De olho no mercado alternativo, a diretoria da Ponte negocia com Otávio. Destaque da Portuguesa Santista na campanha do acesso à Série A2. Ação de Diego Tavares contra a Ponte expõe atrasos desde 2025 e amplia a crise no Moisés Lucarelli. A 11 pontos do primeiro time fora do Z4, Macaca volta a campo sábado contra o Goiás no Majestoso. Após derrota para o Paysandu, o Guarani concede 2 dias de folga ao elenco. Bugre volta aos treinamentos amanhã, de olho no compromisso pela Série C. Hélio Cizenando tem 2 desfalques confirmados para a partida contra a Inter de Limeira e espera contar com liberações de João Paulo e Jonathan Costa.
França e Espanha entram em campo nesta terça pela primeira semifinal da Copa do Mundo. Duelo europeu está marcado para as 16h em Dallas, nos Estados Unidos. Corinthians sofre novo transfer ban e fica impedido de registrar novos jogadores por tempo indeterminado. Punição foi aplicada pela FIFA em razão do não pagamento de multas referentes a processos de outros transfer bans que já haviam sido regularizados pelo clube. Santos aguarda pela reapresentação de Neymar e confia em cumprimento de contrato. Atacante se reapresenta no Peixe na próxima sexta-feira para definir o futuro no clube alvinegro. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição, né? Mande a sua mensagem de texto ou pelo YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a mensagem, já ela vai pro ar. Nossa área na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos abrir aqui o WhatsApp da rádio para atender os nossos queridos amigos e ouvintes. Pode mandar sua mensagem para cá. 97102-1493 é o WhatsApp a sua, né? E para ajudar a nossa vida aqui, meu amigo, preciso da sua ajuda, porque o WhatsApp sumiu aqui da tela. Não sei porquê, o que aconteceu, mas efetivamente sumiu. Mande a sua mensagem para cá, 97102-1493 é o WhatsApp à sua disposição, se ele permitir. Eu acho que agora vai. Então vai, 1, 2, 3, 4, 5, bingo. Deixa eu ver se aparece. Abracadabra. Vamos, meu filho, me ajuda a trabalhar, pelo amor de Deus. Quero atender os ouvintes desde que o WhatsApp efetivamente me ajude. Por enquanto nada? Chegou. Aleluia, nasceu a criança. Obrigado, viu? Bom dia, CH, beleza? Se for assim, logo o Guarani terá que trazer um treinador de Marte, pois o que tem aqui não servem. O problema do Guarani há mais de 20 anos não é ter diretoria séria, simples sim, ou é ter diretoria séria. Carlos Castelo. Eu também acho que não passa por demissão de treinador. O Guarani precisa contratar melhor, né? Precisa trabalhar melhor os bastidores. Tudo isso compõe o conjunto da obra para que o Guarani tenha efetivamente sucesso. Bom, eu penso pelo menos assim, né? Para mim, ao arrebentar no primeiro turno e perder o jogo no segundo, o time do Guarani utiliza o mesmo modus operandi do time da Ponte. Isto é, passa o recado para a diretoria de que poderia ganhar o jogo, mas não o faz pelas razões de atrasos salariais. Evelton, não concordo com você, respeito sua opinião, mas se tem uma coisa que não está acontecendo, na minha opinião, no Guarani, é falta de empenho e vontade. Bom dia, caro amigo. Tá aí algo que eu não entendo. É sabido no Brasil todo que a Ponte não paga ninguém. Assim pergunto, como qualquer jogador aceita vir trabalhar aqui?
Já outros não vêm nem de graça. Por favor, me explique se for capaz, Wagner. Eu não consigo explicar. A leitura que eu faço é que os jogadores que estão vindo para cá não tem mercado. Ou é uma relação muito boa da Ponte com os empresários desses jogadores. Só pode ser essa explicação, porque ninguém quer trabalhar de graça. Eu estou falando de graça porque a Ponte está enfrentando uma crise financeira muito grande, sem precedentes. Então isso pode explicar. Agora está saindo muita gente. Tem que chegar a outros jogadores, senão não tem time para colocar em campo. Complicado. O que você acha desse entreveiro do presidente Lula com o Neymar? Estou colocando política no meio do... Eu não acho nada, cara. Não acho nada. Não gosto de falar sobre política porque não é a minha praia e... Eu não perco tempo com isso, né? Não sigo o jogador, meu negócio é outro. Passeando em Serra Negra e ouvindo o melhor programa esportivo do rádio, Marcel Grota. Poxa, cara, eu tava falando pra minha esposa ontem, tô com saudade de Serra Negra. Já falei aqui algumas vezes, mas não consigo ter um momento. Eu, se não tiver escala, esse final de semana, eu vou dar um pulo em Serra Negra. Parabéns, Campinas, onde um dia foi a capital do futebol e a terra dos times falidos, triste realidade hoje. Tandy Negrão. É o Tandy que mandou? Deixa eu ver se é. Não se identificou aqui. O que mais que nós temos aqui? O pessoal perguntando no meu palpite sobre o jogo de hoje. Agora é só mensagem de texto, viu, gente? Não adianta mandar áudio. Olha, difícil, cara. Difícil. Nessas semifinais, eu vou dizer o seguinte, a França é tão favorita para conquistar a Copa do Mundo que eu acho que a Espanha passa. Palpite. Inclusive, o meu palpite no bolão é 2-1 para a Espanha. Agora, porque é um time mais organizado, um time que toma poucos gols. E a França, quando ela não consegue agredir, ela se irrita, ela perde a paciência. Não sei, é um palpite, tá? Eu acho que o melhor time, ou a melhor seleção entre os 4 é a França, ponto. Mas eu tô achando que esse jogo vai dar uma reviravolta e a Espanha vai avançar. E no outro, apesar da força da Inglaterra, a Argentina não vai permitir não ir a mais uma final de Copa do Mundo. Então eu acho que a Argentina ganha, meu palpite é 2-1 para a Argentina, né? Vamos aguardar, como diria o profeta. Em Campinas, 11h42 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Para destacar o duelo entre França e Espanha, que se enfrentam hoje, logo mais às 4h, semifinal da Copa do Mundo. O jogo será no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A provável escalação francesa do técnico Didier Deschamps, com Maia no gol, Condé, Saliba, Upamecano, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué e Mbappé. Já a provável escalação da Espanha do técnico Luis de la Fuente, com Unai Simón no gol, Pedro Porro, Laporte, Cubarsí e Cucurella, Rodri, Pedri ou Fabian Ruiz e Dani Olmo, Lamine Yamal, Alex Baena e Mikel Oyarzabal. Apita o jogo o árbitro de El Salvador, Ivan Barton.
o árbitro principal, portanto, deste jogo. A bola rola às 4h no horário de Brasília. Vamos conhecer o primeiro finalista da competição. Tem França e Espanha hoje. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Em Campinas, 11h45 agora. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Ponte Preta com Pedro Piscinato. Fala CH, já pensando em novas contratações, a diretoria da Ponte Preta, o departamento de futebol da Macaca, segue de olho no mercado alternativo, já que vem encontrando dificuldades para negociar com jogadores da Série B e até mesmo da Série C pela situação financeira que a Ponte Preta se encontra nos dias de hoje, muitos salários atrasados, promessas não cumpridas por parte da diretoria ponte-pretana e por isso o departamento de futebol volta sua atenção para divisões de acesso. Até o momento, o presidente da Macaca já confirmou 8 contratações para a sequência da Série B. Vale lembrar que a Ponte Preta ainda sofre com 2 transfer bans, um da FIFA pela dívida com o clube paraguaio e outro com a CBF pelo atraso nas parcelas do CNRD, mas o presidente da Ponte Preta, o doutor Luiz Antônio Alves Torrano, garantiu que assim que a janela de transferências for aberta, a Ponte Preta vai quitar o transfer ban e vai poder inscrever esses 8 reforços confirmados. Outro nome que entrou na pauta da diretoria é do volante Otávio. Ele foi destaque da Portuguesa Santista na campanha do título da Série A3 e do acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista. É mais um jogador aí que deve chegar para reforçar o time da Ponte Preta na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, até pela dificuldade encontrada aí da Ponte Preta em negociar com outros atletas, a Macaca buscando jogadores aí de divisões inferiores. E ainda falando um pouco mais sobre a saída do Diego Tavares, jogador que foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro com a Ponte Preta no ano passado, comandado pelo técnico Marcelo Fernandes. Na sexta-feira eu trouxe a informação dentro do Esporte em Debate. Ontem já falei um pouco mais aqui no Nossa Área, mas para trazer mais detalhes aí para o torcedor pontepretano, o Diego Tavares cobra um valor de R$ 798.188,70, além, é claro, de pedir também a rescisão indireta do contrato na Justiça do Trabalho. Dentro desse valor aí de quase R$800 mil, o Diego Tavares alega salários atrasados, direito de imagem, FGTS, férias, 13º salário, além de outras multas e verbas rescisórias. É mais um jogador aí que deixa a Ponte Preta e ingressa na Justiça com uma ação contra o clube CH. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Batata, que foi ele que falou sobre os times de Campinas. Os 2 estão falidos, essa coisa toda. Um abraço para o Lebrão, um abraço também para Wilson Faustino, enfim. Vida que segue. Em Campinas, 11h48 agora, chegando para comentar a Ponte Preta, Valdemir Gomes. Tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. É uma situação, né, que era esperada por todos nós. Essa questão que, inclusive, foi levantada pelo William Potker, né, quando deu aquela entrevista polêmica do jogador ter ou não ter mercado. E aí ele acaba, obviamente, às vezes aceitando uma proposta, mesmo que de risco, de uma inadimplência futura que pode acontecer, como está acontecendo com o elenco que aí está na Ponte. Mas ele aceita que a Ponte, ele acaba fechando, porque a Ponte é uma grande vitrine, continua sendo uma grande vitrine, está disputando um campeonato importantíssimo, né? Essa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o jogador, às vezes, claro que leva em consideração tudo isso, mas as dificuldades para conseguir jogador que tenha uma condição técnica melhor,
que tenha um mercado melhor realmente é muito grande. Então esse é o calvário que a Ponte vai vivendo aí, em função dessa situação que ela se encontra. E a gente torce para que alguma surpresa positiva neste chamado mercado alternativo, como disse aí o Pedro Piscinato, que alguma surpresa possa acontecer, que alguma pedra preciosa possa ser garimpada aí nesse mercado realmente muito árido. E a possibilidade de que isso aconteça é muito pequena, mas de repente, com relacionamento, com critério, pode até acontecer. Rádio Bandeirantes. Alô, amigos da estrada, da oficina e do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa. Peça por Manfilter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem a solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK1060/20 e WK1060/40, desenvolvidos para eliminar a água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de injeção. É mais segurança, mais desempenho e mais confiança para quem não pode parar. E tem mais! Na compra de qualquer item Manfilter, você cadastra o cupom fiscal no site www.peçaporman.com.br. Na internet não tem cedilha, então fica pecaporman.com.br. Ganha um número da sorte e concorre a prêmios incríveis, como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações, acesse o site www.peçaporman.com.br. Então já sabe, na loja, peça por qualidade, peça por filtros MAN. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Deixa eu mais uma vez tocar nesse assunto que é importante. O pessoal está reclamando bastante sobre a instabilidade do streaming da rádio. Essa coisa de não ter direitos para transmitir pela internet, isso está causando alguns problemas técnicos para a gente. Inclusive nas outras rádios aqui. O departamento técnico nosso de engenharia está tentando fazer de TI também o máximo que pode. Mas essa instabilidade, enquanto tiver Copa do Mundo, eu acredito que ela não vai cessar. Então eu peço desculpas para você que está tendo problema para ouvir a Rádio Bandeirantes, tá bom? E o pessoal que manda aqui na hora do almoço também, as mensagens de áudio, a gente não lê porque a gente não tem tempo. Não é que a gente não queira, eu gostaria de ter mais tempo para poder atender vocês ainda de uma maneira mais atenciosa, mas não é possível. Então, todas as vezes que você mandar mensagem para cá, mandem mensagem de texto, tá bom? O Breno, falando de Guarani, Breno Beretta chegando aqui na Band. Oi, CH, os jogadores do Guarani seguem de folga, reapresentação somente amanhã pela manhã. Com relação à tabela de classificação, o Guarani é o quinto colocado com 23 pontos, já não vence há 4 rodadas, somou apenas 2 pontos dos últimos 12 disputados e ontem a Inter de Limeira permaneceu na liderança isolada da competição, porque o Brusque jogou contra a Itabaiana em casa venceu por 1-0, então o Brusque não passou a Inter de Limeira, ou seja, o Guarani vai jogar contra o líder do campeonato no dia 27 às 8 da noite no Brinco. E tem um detalhe, a Inter de Limeira é a melhor visitante nesta Série C do Brasileiro até aqui. E o time comandado pelo Matheus Costa, que conhece praticamente todo o elenco do Guarani, até porque ele dirigiu o Bugre até o final do Campeonato Paulista e também início da Copa do Brasil, né? Bom, o técnico Hélio Cizenando vai ter trabalho nessas 2 próximas semanas com relação ao time do Guarani, porque ele fica na expectativa se o João Paulo vai ser liberado pelo departamento médico,
está com uma contusão muscular. Também fica na expectativa se o Jonathan Costa vai ser liberado pelo departamento médico. O Jonathan sente dores no joelho esquerdo e já não atua há 4 jogos. Ele tomou uma pancada num treino antes do jogo diante do Caxias e a expectativa é que os dois possam voltar. Por outro lado, 2 desfalques importantes, o Carlos Eduardo e também o Herbert, que é o artilheiro do time. Os 2 estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. É claro que ficou muita reclamação por conta da arbitragem nesses 2 últimos jogos. Contra o Floresta, o Guarani não teve 2 pênaltis claros marcados e nesse último jogo o 2º gol do Paysandu estava completamente impedido. O Frontini, na saída do gramado para as emissoras que estavam no local, ele acabou concedendo uma entrevista e falou sobre essa situação. Primeiro tempo, é lógico que no segundo tempo o Paysandu foi melhor. Mas assim, o erro do 2º gol, cara, é um erro muito grave, inadmissível. Na linha dele, 2 jogadores, não eram um, eram 2 jogadores. Então assim, é muito erros contra o Guarani e eu acredito que o Paysandu não tem nada a ver com isso daí, porque tem um profissional lá qualificado que ele tem que marcar, entendeu? Nós não estamos direcionando nada contra a equipe de Paysandu, mas que teve um benefício muito grande na hora do empate. Tivemos 2 pênaltis contra o Floresta, nada foi dado. Agora um gol impedido, que assim, mas isso é um bandeira do outro lado, mas ele estava na direção, ele não levanta porque não quer. Bom, o Guarani já reclamou, vai reclamar na CBF também, mas a gente sabe que não vai resolver nada. Bugre precisa vencer também a arbitragem, né? Jogar mais futebol, arrumar o time e principalmente no caso do Frontini, contratar bons jogadores nessa janela. Os times estão se reforçando. Guarani ainda não trouxe grandes reforços. Trouxe o Everton Brito, que já foi anunciado, mas está com problema muscular, sentiu no último sábado, até viajou lá para Belém. E o outro que ainda não foi anunciado, o Matheus Guilherme, atacante que vem da equipe do Capivariano. Precisa se reforçar se quiser subir. Valeu, CH. Valeu, Breno. E agora comentando o Guarani, de volta, Valdemir Gomes. O Guarani deu essa folga aí, até porque vai jogar só no dia 27, né? Tem um tempo longo ainda aí, sem ser essa segunda-feira, ainda na outra, né? Segunda-feira próxima agora é dia 20, e o Guarani joga só na outra. Então realmente fez bem, dar uma desintoxicada aí no elenco, tirar um pouco o peso, a tensão desse momento de grande instabilidade, de 4 jogos sem vencer, de apenas 2 pontos conquistados em cima de 12 disputados, é muito pouco. E a gente percebe aí, né, CH, um tiroteio, um linchamento público em cima do técnico Hélio Cizenando. Eu acho um pouco de exagero, entendo que o treinador comete alguns equívocos, mas ele tem muitos méritos, e até há 4 rodadas atrás ninguém falava mais nada do treinador, sequer elogiava, né, quando ele estava na liderança isolada aí da competição. E o Guarani ainda tem uma campanha consistente. É bem verdade que queimou todas as suas gorduras, mas ganhando esse jogo aí do dia 27 contra a Inter de Limeira no brinco, algo absolutamente possível e normal de acontecer, o Guarani arruma a casa, né? Já volta para a ponta, vai lá para cima, porque as distâncias são muito equilibradas. Então, quando a coisa está muito apertada assim, o risco de você se dar mal e perder uma classificação em 2 rodadas e ficar fora do G8, ele é grande. Mas também a possibilidade de você voltar à liderança com uma vitória, dependendo dos resultados combinados, também existe. Com 2 rodadas você pode recuperar a liderança, recuperar aí. Em caso de vitória, certamente o Guarani estará de volta ao G4, que é a mesma coisa de estar liderando, né? É aquela vantagem que existe de fazer a finalíssima em casa do quadrangular. Essa é a vantagem, jogar a última em casa na próxima fase. Primeiro, o Guarani tem que se preocupar com a classificação, mas eu acho exagerado esse tiroteio, hein? Exagerado demais, tem que dividir essa responsabilidade aí, inclusive com os senhores jogadores e principalmente com a diretoria, com o executivo de futebol, quem é que montou o time, é o elenco mais caro da Série C, e agora para de render. Ah, mas então é culpa do treinador, tá bom, e quando rendeu? Não era mérito do treinador?
Não estou isentando o Hélio Cizenando, não. E não tenho procuração para defendê-lo. Mas acho que está havendo um certo exagero e uma certa carga de injustiça em tudo isso. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Vamos lá então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Mundo, porque hoje tem a primeira grande semifinal, 4 da tarde, entre França e Espanha. Vamos conhecer o primeiro finalista da Copa. E amanhã, no mesmo horário, Inglaterra e Argentina. Lembrando que a grande decisão da Copa do Mundo será neste domingo, às 4 da tarde, horário de Brasília. Um dia antes, no sábado, às 18 horas, acontece a decisão de terceiro lugar. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, ontem 2 jogos fecharam mais uma rodada da competição, a 14ª. A Itabaiana ganhou do Brusque pelo placar de 1-0, resultado bom para os times da parte de cima na tabela de classificação. Figueirense e Volta Redonda empataram por 0-0. Classificação depois de 14 rodadas. A Inter de Limeira lidera pela primeira vez 25 pontos. O Brusque tem 24, Santa Cruz 24, Paysandu 23. O Guarani termina na 5ª colocação também com 23 pontos. O Botafogo é o 6º, 22, Maringá o 7º, 22 e a Ferroviária fecha o G8 com 22 pontos. Nesse momento, um dos grupos da segunda fase. Inter de Limeira, Paysandu, Guarani, Ferroviária. No outro grupo, Brusque, Santa Cruz, Botafogo da Paraíba e Maringá. Com a vitória de ontem, a Itabaiana termina na 17ª colocação, sai do Z2. E o Confiança, que já estava, na verdade, né, tinha praticamente aí uma pontuação próxima da zona do rebaixamento, fica mais distante, o Z4 ou Z2 formado, lembrando que os 2 últimos serão rebaixados, formado por Confiança com 11 pontos e Anápolis com 9. A Série C dá uma parada neste próximo fim de semana e volta apenas no dia 25. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem nós tivemos uma partida que fechou esta 17ª rodada. Aliás, foram 2 jogos. América e Londrina empataram por 1-1, Ceará e Atlético 0-0. Com esse resultado, o América segue com a lanterna na competição com apenas 7 pontos. Tem um ponto a menos do que a Ponte Preta, que ocupa a 19ª colocação com 8 pontos. O Londrina vai a 19 pontos, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Criciúma é o líder com 33 pontos. A próxima rodada começa na quinta-feira e a Ponte Preta volta a campo no sábado, dia 18, às 4 da tarde, no Majestoso, contra o Goiás. Informações do Mundial 2026, um oferecimento de Manfilter. A melhor escolha em filtros automotivos, mais segurança, durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK-1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Rádio Bandeirantes.